Porque o advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, também criticou o general Freire Gomes por suas declarações. Segundo o defensor, o oficial está com memória seletiva, lembrando-se de vírgulas e frases e palavras, mas não se recordando de datas. O ex-comandante do Exército disse à Polícia Federal que a minuta do alegado golpe encontrada na casa de Anderson Torres é a mesma versão que foi apresentada pelo ex-presidente aos chefes das Forças Armadas em reunião em dezembro de 2022, que contou com a presença do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Freire Gomes, no entanto, afirmou que Bolsonaro apresentou o documento apenas como um estudo. Você, José Maria Trindade, há divergências nas informações, isso pode diminuir o peso no depoimento do militar? Olha, fica muito claro o seguinte, houve conversas mesmo, isso já está comprovado em documentos, em história, de apaziguar o país. A gente tem que analisar cada fato num determinado momento. Aquela polarização levou pessoas às ruas e todo o debate era sobre a possibilidade legal de acalmar o país. E ali, no início desse debate, houve um momento em que se pensou em usar instrumentos constitucionais que poderiam fazer uma nova interpretação, mas todos foram rejeitados. Por exemplo, aquela reinterpretação do artigo 142 da Constituição, dando um poder moderador às Forças Armadas, não há nenhum jurista sério que possa dizer que aquela possibilidade existe, das Forças Armadas tomarem o poder num momento de insatisfação. A insatisfação não justifica qualquer ato desta natureza forte. Por outro lado, o estádio de sítio, o estádio de defesa e GLO tem que consultar o Congresso Nacional. Ninguém pode decretar o estado, nenhum presidente decretar o estado de sítio sozinho. É preciso consultar o Congresso Nacional. Então, o que essa investigação está fazendo, eu acho isso muito pertinente, muito sério, muito bom, é avaliar se houve extrapolação. Usar instrumentos constitucionais, requerer instrumentos constitucionais, não é e nunca foi crime. Agora, extrapolar, sim. A diferença exata e quem vai definir isso é a investigação. A investigação, a peça do Ministério Público a ser apresentada no Supremo Tribunal Federal e a avaliação do Supremo Tribunal Federal. Não é possível que isso fique apenas numa decisão monocrática ou mesmo de uma turma. Tem que ir para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O resto é a história. A história distante das paixões políticas, das paixões de um lado e de outro, é que vai definir isso aí. O que eu vejo muito claramente é o seguinte: neste momento não muda o conceito político. Eu estou aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele costuma alimentar as redes, está nesse momento evidenciando a participação dele em várias reuniões pelo país, mostrando a quantidade de pessoas que vão onde ele está, né? E não me mandou até agora nenhum tipo de comentário sobre a reação dele a esses depoimentos, que eu acho que ele já conhecia. O advogado dele já tinha acesso aos documentos, ou pelo menos em parte dos documentos, né? Então, agora é procurar uma maneira de se defender e dizer se houve ou não houve realmente o planejamento, a arquitetura de uma quebra democrática. Não houve a tentativa. A gente vê isso claramente. E não houve a tentativa. E não houve a conclusão. Se houvesse a conclusão, nós não estaríamos aqui falando sobre isso. O Brasil estaria numa nova situação. Como? Não sei. Quando se começa um processo desse, não sabe onde vai parar. Isso aí é igual um rastilho de pólvora, é igual um incêndio numa mata. Você não sabe onde vai parar. Porque a partir de um momento de uma quebra da Constituição, de uma quebra do regime democrático, se faz o que quer, cada um puxa para um lado. Então a gente não sabe o que aconteceria, mas o que eu sei é que não houve a tentativa e não houve exatamente a possibilidade de concluir, né? Agora, as investigações que estão mostrando, escancarando conversas, escancarando acordos e tentativas de acordo, isso aí está muito claro nas investigações, inclusive com depoimentos das forças, dos comandantes das forças, Marinha, Exército, Aeronáutica, e posições importantes no Palácio do Planalto.
Portanto, é uma investigação séria e muito pesada. Eu sou do tempo que um comandante de uma força, né? São 3 forças, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que elas formam o Ministério da Defesa. Um comandante destes não entrava em debates assim, não deve entrar em debates políticos nem fazer reuniões desta natureza. Mas, de qualquer maneira, o que está colocando é que houve resistência das Forças Armadas e este é um bom sinal, né? Este é um sinal de que a arquitetura jurídica foi preservada e que os comandantes militares e os militares resistiram. Veja bem, eu já disse isso aqui, que em conversas com generais, eles me alertavam, olha só, diante de toda essa polarização, de toda a movimentação e o apoio explícito político ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é inegável que as Forças Armadas votaram no ex-presidente, mas daí as Forças Armadas a apoiar qualquer ato antidemocrático está muito longe de acontecer. E um general me avisava, olha, o Exército tem representação pelo país inteiro. Um tiro de guerra é comandado por um subtenente, é um suboficial, né? E veja bem, em nenhuma unidade das Forças Armadas na Federação inteira sublevou ou resistiu ou tentou evitar a posse ou falou alguma coisa, quer dizer, não houve tendência, ou seja, não houve nem essa divisão nas Forças Armadas que seriam a base de qualquer quebra democrática. Ninguém pode chegar e prender um presidente do Senado, um ministro do Supremo, só porque deu vontade. Não é assim que funciona, todo mundo sabe disso. Beraldo, pelo rosto dele, reagiu, tem alguma coisa a dizer, né, Beraldo? Não, eu queria divergir do relator aqui, do nosso querido Zé Maria, para lembrar o contexto que a gente vivia naquela época. Tivemos o resultado da eleição e houve essa eleição, metade do país, e eu arrisco dizer até que mais da metade do país ficou insatisfeito com a eleição do Lula, e não estou fazendo referência a fraude Uno. Estou dizendo, muita gente não foi votar, enfim. Eu entendo, Beraldo. Você está dizendo que muita gente votou nele contra a vontade só para não eleger o Bolsonaro, não é isso? Não, também. Não. Tem as pessoas que votaram no Bolsonaro, que foi metade do eleitorado, digamos assim, mas você teve uma abstenção enorme. A abstenção não quer dizer que a pessoa apoiava o outro lado. Então, acho que o número de pessoas, de brasileiros, que ficaram insatisfeitos com o resultado da eleição foi até maior do que o número de pessoas que votaram no Bolsonaro, certo? Muitas pessoas foram para as portas dos quartéis. Vários caminhoneiros bloquearam estradas. Eu me lembro de ficar preso na estrada, querendo ir ver minha família, e não pude, porque simplesmente fecharam a estrada, que para mim é um ato indesculpável, injustificável. Ninguém, por mais razão que tenha na sua ideologia, tem o direito de me impedir de transitar por uma estrada que eu não só paguei para construir, como pago pedágio para passar. Não tenho o direito de roubar tempo que eu tenho para ficar com a minha família. Ninguém tem o direito de fazer isso. Nem os que ficam aí protestando contra o que quer que seja, e que põe fogo nas ruas, que a gente vê isso em São Paulo, os sem teto, sem isso, sem aquilo e tal, que a gente aqui tantas vezes critica, e também caminhoneiro não pode fechar a estrada porque simplesmente está insatisfeito com o resultado da eleição. Então isso para mim, ponto. Aí você tem um monte de gente na porta dos quartéis, naquela época. Eu não ouvi, Zé, uma única vez o então presidente da República chamar uma rede nacional e dizer: finalizada a eleição, a vida segue. E vamos trabalhar para que daqui a 4 anos a gente vença as eleições. Eu não vi uma vez ele dizer isso. Como eu não vi, em nenhum momento, as Forças Armadas indo ali para a porta dos quartéis, falando: pessoal, vão para casa, porque aqui vocês não vão poder ficar. Isso aqui não é quintal da casa de vocês. Isso aqui pertence ao Exército Brasileiro. Eu não ouvi nada disso. E eu tenho certeza que se o presidente Jair Bolsonaro, naquele momento, fosse em rede nacional, dizer às pessoas que teriam que se conformar, não se conformar, aliás, respeitar o resultado da eleição e trabalharem para fazer uma oposição
de verdade, para manifestar a sua insatisfação ao longo do tempo, eu tenho certeza que essas pessoas iriam seguir a vida delas. Mas houve o silêncio. Então, não é válida a justificativa, Zé, de dizer que se discutiu o GLO e isso e aquilo, vamos prender o Alexandre de Moraes, vamos prender o Rodrigo Pacheco. Não é, isso não era. Nós não estávamos no momento, e é isso que eu quero dizer, num momento extremo, de situação extrema. Não estávamos. Não chegamos perto de situação extrema, como não chegamos perto de ter interrompido o processo democrático. Então, eu não concordo que a gente teve no Brasil a discussão dessas medidas extremamente duras, previstas na Constituição, mas extremamente duras, por uma circunstância que não se resolveria de uma forma muito mais simples. E aí, finalizo dizendo, concordo com você, Zé, não houve tentativa. Concordo com você. O 8 de janeiro, na minha visão pessoal, não teria condição de resultar na derrubada de poder, tomada de poder por outro. Não vejo também esse risco. Mas o fato concreto é que, naquele momento, não tinha nada no Brasil que justificasse. Tanto é que não se tomou nenhuma medida e a vida seguiu. Estamos nós aqui hoje. Antes do Mota, quer rebater rapidamente, Zé? Não, é dizer que é isso mesmo. Eu entendo que era um momento sensível que não houve a tentativa, não houve. Se houvesse, o que eu ouvia direto de generais é que a possibilidade de derramamento de sangue entre irmãos era a frase que se falava. Temos que evitar a qualquer custo o derramamento de sangue entre irmãos. Então, é isso mesmo, e eu concordo com você, que essas pessoas foram abandonadas na porta dos quartéis e agora estão sendo condenados a 17 anos de prisão, porque ninguém foi lá falar, olha, seguinte, não vai aparecer nada. Eu falava aqui todos os dias dos Pingos dos Is, né? Ouvia até do Flávio Bolsonaro dizendo, e ele veio aqui nos Pingos para explicar essa frase, só se aparecer um ET, porque não tinha nada no projeto, no plano, para que pudesse fazer alguma coisa, né? Então essas pessoas estão sendo condenadas agora porque não foram avisadas lá atrás de, olha, não tem nada não, pode ir para casa. Ninguém foi lá falar isso. Mota, tem elementos importantes para a gente trazer para o debate, que é preciso considerar, e tem muita gente perguntando se alguma tese vai conseguir conectar a suposta trama, as reuniões que aconteceram, com os atos do dia 8 de janeiro, já em uma outra gestão. A gente vive tempos muito esquisitos. Eu acho que a grande vítima desse tempo que a gente está vivendo é a lógica. E a lógica muda a cada dia. Eu vou confessar a vocês que eu não consigo acompanhar a lógica de algumas narrativas. Para mim, eu sou completamente incapaz, né? Mas eu acho que tem um fator tempo aí. Vou usar de novo o exemplo dos Estados Unidos. Nas eleições presidenciais do ano 2000, houve um questionamento dos resultados eleitorais dos Estados Unidos. Tanto Al Gore quanto George Bush foram à justiça contestar o resultado. E não tem problema nenhum. O assunto acabou sendo resolvido pela Suprema Corte, mas os dois lados contestaram. Quando Trump fez isso, ele foi acusado de traição, de querer desestabilizar a democracia americana, de querer fazer uma insurreição. Mas como assim? Não foi a mesma coisa que George Bush e Al Gore fizeram no ano 2000? E aí eu me lembro de uma notícia, para ter certeza que eu não estava enganado, eu fui olhar aqui, fiz uma pesquisa, está aqui na minha frente uma manchete. Exército foi sondado para decretar estado de defesa, diz general. Só que essa notícia é de 2017. O general é o general Vilas Boas. E olha aqui, segundo o general Eduardo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff. Então, será que a lógica que valia em 2017 continua valendo hoje? Ou virou tudo de cabeça para baixo, né? Eu não consigo entender isso, né? Algumas colocações, eu achei, por exemplo, que o direito à manifestação era livre. Que o brasileiro podia se manifestar onde ele quisesse, da forma que ele quisesse e dizer o que ele quisesse. Foi isso que eu vi em toda a minha vida. Eu vi pessoas aqui no Brasil fazendo manifestações, e a gente viu até recentemente, né?
defendendo causas que para mim são abjetas, defendendo regimes políticos que eu acho terríveis. Mas isso sempre aconteceu aqui no Brasil. Eu nunca me lembro disso ter tido qualquer consequência mais grave. Mas, de repente, fazer manifestação pode, mas só se for sobre determinados assuntos. Pode, mas não pode em alguns lugares. Então, eu confesso a vocês que eu sou totalmente incompetente para dar qualquer palpite e entender as coisas que estão acontecendo. Eu genuinamente não entendo, eu fico até com inveja. Quando eu vejo pessoas que têm segurança e explicam, né, essa lógica, eu mal posso esperar para daqui a alguns anos, quando alguém vai escrever um livro, como, por exemplo, a série de 3 livros que o Lira Neto escreveu sobre a trajetória de Getúlio. Daqui a 10, 15 anos, quando algum jornalista ou escritor bom escrever sobre o que está acontecendo hoje, quem sabe eu finalmente não vou conseguir entender. Pois é. Agora, Beraldo, tem um comentário que Zé Maria e Mota fizeram acerca da possibilidade de uma prisão ainda em caráter preventivo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só relembrando a nossa audiência que o ex-presidente se manifestou acerca das informações dos depoimentos que foram liberados pelo Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal e sustentou que nenhuma das medidas que foram, sim, debatidas foram levadas adiante. Você, particularmente, Beraldo, a gente já tratou disso em outras ocasiões, falando de outros processos e investigações e apurações. Você vê alguma chance e justificativa para formalizar um pedido de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou só com a condenação em trânsito em julgado? Não, eu não vejo absolutamente nenhuma razão para uma consequência criminal em cima de uma discussão que foi feita pelo menos uma das oportunidades, numa reunião gravada com mais de 20 pessoas. Eu tenho muita dificuldade de enxergar ali alguma possibilidade, alguma sustentação para uma consequência criminal. Faço registro de que não sou advogado e talvez os juristas possam trazer aí, jogar luz sobre aspectos que me fogem. Tá? O que me incomoda? Eu não acho que este tipo de tema deva ser tratado pelo presidente da República desta forma. É isso que me incomoda. O presidente da República que vai resolver os problemas do país, o presidente da República que vai resolver nossos problemas econômicos, nossos problemas de infraestrutura, nossos desafios internacionais, não é uma pessoa que vai encontrar tempo para se dedicar a esse tipo de discussão. Se for algo que há uma dúvida, se for algo que faça sentido dentro de alguma estratégia em prol do Brasil, você tem que convocar o seu ministro da Justiça, você tem que convocar os seus conselheiros que deveriam ser os seus ministros, porque, inclusive, ali estavam pessoas altamente qualificadas e gabaritadas, para que, como conselheiros do presidente da República, protegidos, inclusive, pela a reserva que precisa existir no tratamento de assuntos sensíveis, pudessem tê-lo aconselhado. Olha, presidente, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não há como fazer isso aqui o Congresso não vai aprovar, não há justificativa. E talvez até numa conversa íntima fosse a oportunidade de dizer, presidente, o que estamos vendo aí seria solucionado de forma fácil com uma palavra do senhor em rede nacional, orientando as suas dezenas de milhões de apoiadores, de eleitores, para que respeitem o resultado da eleição e sigam as suas vidas e devolvam o Brasil à normalidade. Agora, eu concordo com o Mota também. É sagrado defender o direito das pessoas se manifestarem. O que me incomoda, ou que me incomodou à época, naquelas manifestações em frente aos quartéis? Porque ali, claramente, era uma provocação às Forças Armadas que durou
semanas, mais de mês, não me lembro exatamente quanto, mas acho que, 2 meses. E você não tinha um propósito ali defensável, né? E acho por isso um erro as próprias Forças Armadas nos seus quartéis não terem claramente dito àquelas pessoas que, olha, nós não vamos fazer nada, vão para casa, aqui, não esperem nada daqui, que aqui não vai sair nada, né? Então não tivemos isso. E aí, Mota, só para fazer aqui um registro, né? Você citou o livro do Lira Neto, que conta a história de Getúlio Vargas, tem uma série de livros que o Hélio Gaspari escreveu sobre o período da ditadura no Brasil. E num desses livros, ele relata a lista de pessoas que defenderam ou que se opuseram a João Goulart, a lista de opositores do João Goulart que deveriam ser assassinados. Meu avô foi um dos grandes líderes da oposição a João Goulart ao lado de Carlos Lacerda, e o nome dele consta nessa lista. E as pessoas que produziram essa lista são absolutamente idolatradas pela esquerda brasileira até hoje. O mesmo grupo que já, inclusive, uma de suas participantes ocupou a presidência da República. Estavam ali dispostos a matar os seus opositores. Meu avô teve que sair do Brasil e ficou 4 anos fora. Então, é muito interessante a gente observar a reação indignada de representantes da esquerda hoje ao tomarem conhecimento, e a maioria nem leu, desses depoimentos, e se dizerem muito preocupados com a democracia, quando, na verdade, fizeram a sua história defendendo todos os atos de agressão à liberdade, de agressão à vida humana e de agressão à própria democracia. Acho muito interessante a gente observar esses 2 pesos e 2 medidas que está se manifestando agora. Quer fazer um rápido comentário, Mota? O Geraldo está coberto de razão. Eu acho que nunca foi tão fácil para o cidadão comum e para o eleitor identificar um político que realmente é fiel aos princípios democráticos, acredita nessa coisa chamada Estado de Direito, na igualdade de todos perante a lei, e o outro político que só usa essas coisas como desculpa na sua busca desesperada por poder. Nunca foi tão fácil identificar como é hoje, né? Você faz elogios à democracia, ao Estado de Direito, mas na hora de você definir as suas alianças, você abraça o que há de pior. Você defende toda a liberdade de expressão para a sua turma, mas para o pessoal do lado de lá, é como o Beraldo falou, vamos fazer uma listinha e vamos atrás deles um a um. Então, eu acho que isso explica muita coisa que está acontecendo hoje, e é, infelizmente, a história do Brasil se repetindo, quando a gente imaginava que tinha chegado o momento da gente andar para frente.